Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos refletindo a respeito das 17 virtudes que são as características da mente semelhante de Cristo, aonde o Espírito Santo de Deus opera exatamente para que essas virtudes possam brilhar, resplandecer através das nossas vidas, né? Respondendo à oração de que nós seremos como luminares na terra. E tudo que nos acontece, Deus usa exatamente para nos conformar a mente, as emoções, o modo de agir de Jesus. Então, nós estamos nesta reflexão, neste tempo. E hoje nós vamos refletir, então, a respeito de uma dessas características. Nós falamos sobre a pureza. E hoje nós vamos, então, falar sobre isso. É como nós podemos refletir sobre a pureza de Jesus, o nosso ponto de referência. Nós falamos ontem, nosso padrão. Outro padrão mental que devemos considerar a respeito de Cristo é a sua mente pacífica, muito necessária nesse tempo, né? As pessoas estão muito intolerantes. E por isso nós precisamos olhar para a nossa mente e ver se nós estamos refletindo a mente pacífica de Jesus. Então, esta é a segunda virtude que nós vamos estar falando hoje. Jesus, ele era pacífico em toda a sua forma de agir. Nós vimos que existe a virtude semelhante à de Cristo, e tem o oposto satânico e também a distorção desta mesma virtude. Então, a virtude de Jesus era ser pacífico. O oposto satânico de pacífico é briguento. Pessoas, porque as guerras começam aonde? Na mente. As guerras, as dissensões, as facções começam em nossas mentes e descem para o nosso coração. Então, o oposto satânico de uma mente pacífica é uma mente rixosa, uma mente briguenta. A busca da paz também, né, para sermos pacíficos, pode ser distorcida com a transigência, né? As pessoas nunca estão no equilíbrio, né, na moderação. Sempre elas estão num ponto ou em outro ponto. Então, Jesus advertiu algo muito importante. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Está registrado em Mateus capítulo 10, versículos de 34 a 36. Com toda a sua serenidade, Jesus colocou limites precisos. Jesus não transgrediu em suas expectativas para manter a paz e ser pacífico. Então, quando ele fala a respeito disso, ele sabe que todos aqueles que um dia iam renunciar a si mesmo, às suas próprias vidas para seguir a Jesus, teriam inimigos dentro de suas próprias casas. Então, ser pacífico é ser tranquilo, é resolver as demandas harmoniosamente, disciplinadamente, ordeiramente, de forma quieta, reconciliadora, calma e agradável. Já o oposto de pacífico é briguento, implicante, contencioso, disputador, combativo, contrário, queixoso, rabugento, pressionador, rebelde, mal-humorado e genioso. A distorção de tudo isso, né, é ser transigente, desinteressado, acomodado, covarde, Maria vai com as outras e adulador.
Um pacificador, do ponto de vista de Deus, é um embaixador da paz. Da paz de Deus que excede a todo o entendimento. Quando falamos a paz de Deus, Shalom, nós estamos nos apresentando como embaixadores do reino da paz. Porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus é de paz, alegria e justiça. Então, todo aquele que tem a mente pacífica, ele leva a paz consigo para onde ele for. O oposto é onde está a guerra, a contenda, a briga, dissensão. Jesus, ele foi então pacífico, ele é o nosso padrão, o nosso alvo, ele é o nosso modelo que nós temos que seguir. E não o nosso próprio eu ou os outros. Jesus é o nosso ponto de referência em sermos pacíficos. Surgiu uma vez uma disputa entre os seus discípulos, entre Tiago e João, que postulavam ocupar postos privilegiados no reino de Deus. O espírito de competição pode ser visto ao longo da história do homem caído. Geralmente, o orgulho é que alimenta a necessidade de competir para alcançar posições de poder e de fama. É o orgulho que caracteriza a vida humana como a que conhecemos e não contribui, então, para a paz. Toda briga, toda dissensão, toda divisão, todo o divórcio, toda a separação, muitas vezes começa por causa do orgulho. Nesse aspecto, Jesus, então, ele foi pacífico. Vamos ver o que aconteceu, Mateus 20, 20 a 28. Diz assim a palavra de Deus. Então aproximou-se Jesus, a mulher de Zebedeu com seus filhos, e o adorando pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: o que você quer? E ela respondeu: mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou a beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhe disse: vocês beberão o meu cálice. Quanto sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-los, pois é para aqueles que estão preparados por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, pacificamente, Jesus então traz esse princípio, ele assinalou que qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, então que seja o servo do outro. Jesus anunciou exatamente isso, que ele não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Para ele, os grandes são aqueles que servem e não aqueles que são servidos. Nosso mundo está cheio de contendas, de guerras, porque estamos procurando posições. A paz começa quando nós entendemos como sermos servos e servimos mutuamente uns aos outros, exatamente como Cristo serviu as pessoas. Disputas ou competições, a dissensão, as brigas, até mesmo no corpo de Cristo, não reflete esta característica de sermos, então, pacíficos. Se fôssemos como Jesus, todos os nossos atributos se harmonizariam com os atributos dos demais membros da família ou do corpo de Cristo, e então prevaleceria a paz. Tudo se harmoniza quando formos como Cristo. Sermos pacíficos faz parte do propósito divino para levar adiante o reino de Deus. Uma mente que não é pacífica não pode levar o reino de Deus adiante. Peça a Deus para lhe mostrar qualquer atitude ou ação incompatíveis com esta virtude. Busque o perdão de Deus e se
e siga, então, em seguida, peça a Deus para renovar-lhe a sua mente e que você possa, então, ser mudada a sua conduta de modo de que você possa realmente refletir esta atitude tão preciosa para os filhos de Deus, os cidadãos do seu reino. Ter uma mente pacífica. Aonde você está, a paz também estará lá. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.